Bom dia a todos, soldados. Sejam bem-vindos ao campo marcial patrocinado pelo Grupo Arqués, pelo Lapa. E para a gente começar as nossas atividades marciais, nada mais justo que a gente dê voz ao nosso respeitável General Patton. Por favor, General Patton, seja bem-vindo. Sentem-se. Quero lembrar-lhes que nunca nenhum imbecil ganhou guerra alguma morrendo por seu país. Ele ganhou fazendo que um outro imbecil morresse pelo país dele. Rapazes, toda essa história da América não querer lutar e querer ficar fora da guerra não passa de uma lorota. Os americanos amam a luta por tradição. Todo americano verdadeiro gosta do tumulto da batalha. Quando vocês eram garotos, costumavam idolatrar o campeão de bola de gude, o corredor mais rápido, os profissionais de beisebol, os boxeadores mais duros. Americanos amam um vencedor e não vão tolerar um perdedor. Americanos jogam para vencer o tempo todo. Eu jamais admiraria o homem que perdesse e risse. Por isso os americanos nunca perderam e nunca vão perder nenhuma guerra. Pois só de pensar em perder é odioso aos americanos. Agora, um exército é um time. Ele vive, come, dorme, luta como um time. Isso de individualidade é um monte de estrume. Esses imbecis que escreveram aquelas drogas sobre individualidade para o jornal de sábado sabem tanto sobre uma verdadeira batalha quanto sobre fornicação. Agora nós temos a melhor comida e equipamento, o melhor espírito e os melhores homens do mundo. Sabem? Por Deus, eu realmente sinto pena daqueles pobres imbecis com os quais vamos lutar. Sinto mesmo. Não vamos apenas atirar nos imbecis. Vamos arrancar suas entranhas e usá-las para lubrificar nossos tanques. Vamos matar aqueles nazistas miseráveis aos quilos. Agora, sei que alguns de vocês estão pensando se vão sujar as suas calças diante do fogo. Ora, não se preocupem. Posso lhes assegurar que cumprirão suas obrigações. Os nazistas são o inimigo. Batam para cima deles. Derramem o sangue deles. Massacre-os a todos. Quando você põe sua mão num monte de melado, que momentos atrás era o rosto do seu melhor amigo, saberá o que fazer. Agora, uma coisa que quero lembrar. Não quero receber nenhuma mensagem dizendo que estamos segurando nossa posição. Não estamos segurando nada.
Deixe os nazistas fazerem isso. Estamos avançando constantemente. Não nos interessa segurar coisa alguma, a não ser o inimigo. Vamos segurá-lo pelo nariz e chutá-lo no traseiro. Vamos escorraçá-lo o tempo todo. Vamos marchar sobre eles como estrume de vaca. Agora, há uma coisa que vocês poderão dizer quando voltarem para casa. Devem agradecer a Deus por isso. Daqui a 30 anos, quando estiverem sentados ao pé da lareira, com um neto no colo, e ele perguntar o que você fez na Segunda Grande Guerra Mundial, vocês não vão ter que dizer: hein? Estava peneirando estrume em Louisiana. Tá bem, seus cabeças de bagre. Sabe como eu sinto? Terei orgulho em conduzi-los à batalha em qualquer lugar, a qualquer hora. É tudo. Bom dia a todos. Êxodo, versículo 15. O Senhor é um homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Esse seminário, organizado pelo Arqués e pelo Lapa, ele nasce do desejo nosso, a partir de várias circunstâncias que nos rodeiam, internacionais, Rússia e Ucrânia, uma atmosfera bélica que também se acena aqui no Brasil. Esse seminário tem o intuito de discutir a questão da guerra sob um ponto de vista psicológico, mítico ou mito poético. O nosso ponto de partida não poderia deixar de ser o livro de James Hillman, O Terrível Amor pela Guerra, último livro escrito pelo Hillman. Esse livro é de 2004. Há um livro póstumo do Hillman que se chama Justiça de Afrodite, mas que não é exatamente um livro, foi uma conferência que ele deu em Capri, na Itália. Mas O Terrível Amor pela Guerra é um livro, era um sonho acalentado de muitos anos do Hillman em escrevê-lo. É o livro mais confessional de James Hillman, onde ele traz algo que ele não trouxe ao longo da sua vastíssima obra, dados pessoais, dados da sua vida pessoal, sonhos dele quando esteve em Zurique, sua experiência na Marinha, atendendo pacientes oriundos da Segunda Guerra. Enfim, isso tudo nos obrigou, ou mesmo nos convocou, usando uma metáfora militar, nos convocou a termos que falar e querermos falar disso. O nosso encontro vai se dar, então, dividido em duas etapas. Na parte da manhã, Vicente e o Diogo falarão sobre os 2 primeiros capítulos do livro. O livro tem 4 capítulos. A guerra é normal, a guerra é inumana, a guerra é sublime e religião é guerra. Então, vamos começar com Vicente. Vou fazer a apresentação formal dele, por favor. Só um minuto. O Vicente Barão Mussi é psicoterapeuta junguiano, mestre em psicologia, membro da Arqués e coordenador do importante e muito fundamental grupo de estudos Psique e Política. O Vicente vai apresentar o primeiro capítulo, A Guerra é Normal. Sejam bem-vindos. Vicente, por favor. Obrigado, Marcos. Bom dia a todas, todos. Eu vou transmitir aqui a minha apresentação.
Ok. A partir de agora eu não consigo mais vê-los, então se puderem só me dar um ok, se está tudo certo com a apresentação. Assim. Ok, maravilha. Bem, tratando-se de um livro um tanto quanto confessional do Hillman, eu optei por, na minha apresentação sobre o capítulo 1, Guerra é Normal, trazer muito mais as palavras do próprio Hillman do que as minhas. Naturalmente, eu fiz recortes, fiz ajustes no texto para torná-lo mais fluido, mas boa parte do que eu vou apresentar para vocês são traduções, e quando eu digo traduções, porque a gente não tem o livro traduzido, né, apenas em inglês, então são traduções das próprias palavras do Hillman, e eu vou tentar conduzi-los a entrar um pouco na maneira como o Hillman está se propondo a apresentar o que ele entende por imaginação da guerra. Os slides, eles são acompanhamentos visuais, não os tomem como guias para prestar atenção, né? A atenção deve estar na escuta, tomando como pano de fundo o visual dos slides. Então, o primeiro capítulo, Guerra é Normal. O estado de paz entre os homens que vivem lado a lado não é o estado natural. O estado natural é de guerra. Essa frase é do filósofo Immanuel Kant. Esse capítulo ele é dividido em 3 excursões. Inicialmente, o Hillman apresenta o que ele irá tratar no capítulo. Eu chamei essa parte de introdução. E, posteriormente, ele faz 3 excursões. A parte pessoal, a parte normal e a parte chamada paz. Então, a gente vai começar com a introdução. E o Hillman inicia nos levando para essa cena do filme Patton, que vocês acabaram de assistir os minutos iniciais desse filme. Nessa cena, o general Patton, em meio a um campo de batalha com muitos soldados mortos, olha para o seu companheiro e diz: olhe para isso, Cody. Adoro. E, na verdade, em inglês ele fala I love it. Então, eu amo. Deus me ajude por amar tanto isso. Amo mais que a própria vida. O Hillman fala que esse trecho ele poderia resumir todo o livro, todo o argumento dele durante esse livro. A partir de agora são palavras do próprio Hillman. Nunca podemos evitar a guerra ou falar sensatamente de paz e desarmamento, a menos que entremos nesse amor pela guerra. A menos que movamos nossa imaginação para o estado marcial da alma, não poderemos compreender sua atração. Isso significa ir para a guerra. E esse livro visa induzir nossas mentes ao serviço militar. Não vamos guerrear em nome da paz, como a retórica enganosa tantas vezes declara, mas pela própria guerra, para entender a loucura de seu amor. O primeiro princípio do método psicológico sustenta que qualquer fenômeno a ser entendido deve ser imaginado com simpatia. A guerra é, antes de tudo, uma tarefa psicológica, talvez antes de todas as tarefas psicológicas, porque ameaça diretamente a sua vida e a minha, e a existência
de todos os seres vivos. É preciso, portanto, mover a imaginação para seu coração. Mover a imaginação para o coração da guerra. A guerra é o pai de tudo, disse Heráclito nos primórdios do pensamento ocidental. Emmanuel Levinas, no século XX, reafirma: o ser se revela como guerra. Se é um componente primordial do ser, então a guerra gera a própria estrutura da existência e nosso pensamento sobre ela. Nossas ideias do universo, da religião, da ética, a guerra determina os padrões de pensamento da lógica dos opostos de Aristóteles, as antinomias de Kant, a seleção natural de Darwin, a luta de classes de Marx e até mesmo a repressão de Freud, do id, pelo ego e superego. Pensamos em termos de guerra, nos sentimos em guerra conosco mesmos e, sem saber, acreditamos que a predação, a defesa territorial, a conquista e a batalha interminável de forças opostas são as regras básicas da existência. Muitos se dedicaram ao estudo da arte da guerra, ao pretenso estudo das causas da guerra, mas poucos se propuseram a imaginar a guerra. Robert McNamara, secretário de Defesa durante grande parte da Guerra do Vietnã, olhando para trás, escreve: agora podemos entender essas catástrofes pelo que elas eram, essencialmente os produtos de uma falha de imaginação, os produtos de um fracasso de imaginação. Tolstói zombou da ideia de descobrir as causas da guerra. Em seu pós-escrito de Guerra e Paz, amplamente considerado o mais imaginativo e completo estudo sobre a guerra já realizado, ele conclui: por que milhões de pessoas começam a matar umas às outras? Quem mandou eles fazerem isso? Parece que ficou claro para cada um deles que isso não poderia beneficiar nenhum deles, mas seria pior para todos eles. Por que eles fizeram isso? Infinitas conjecturas retrospectivas podem ser feitas, e são feitas, sobre as causas desse evento sem sentido. Mas o imenso número dessas explicações e sua concordância em um propósito só provam que as causas foram inúmeras e que nenhuma delas merece ser chamada a causa. Para Tolstói, a guerra era governada por algo como uma força coletiva, além da vontade humana individual. A tarefa, então, é imaginar a natureza dessa força coletiva. A guerra implora por significado e, surpreendentemente, também dá significado. Um significado encontrado em meio ao seu caos. Os homens que sobrevivem à batalha voltam e dizem que foi o momento mais significativo de suas vidas, transcendente a todos os outros significados. Após a Segunda Guerra Mundial, uma francesa disse a J. Glenn Gray, abre aspas, você sabe que eu não amo a guerra, nem quero que ela volte, mas pelo menos isso me faz sentir viva. A guerra me fez sentir viva, já que não me sentia viva antes ou depois. Fim da introdução. Entramos agora na primeira excursão, a parte pessoal. Em seu relato sobre suas experiências pessoais com a guerra,
Hillman nos lembra que nunca esteve no campo de batalha, pelo menos não durante uma batalha literal. Conta-nos sobre suas brincadeiras de infância, com soldadinhos de chumbo e frotas de navio de madeira, sobre assistir ainda criança aos desfiles militares, onde passavam homens aterrorizantes, com rostos azul acinzentados, vítimas de gaseamento e estilhaços. Conta-nos também sobre seu período na enfermaria naval, onde cuidava dos cegos e feridos da guerra. Sobre suas memórias ainda vivas dos mutilados de guerra, vendendo lápis e cadarços para sobreviver em tempos de paz. Em seus últimos anos, visitou campos de batalha, conversando e caminhando com amigos, um clima de perplexidade, devaneio e uma espécie de tristeza sagrada. Para que? Se questiona Hillman. Talvez para escrever esse livro. Ele mesmo responde e continua. Escrever livros, para mim, é muito parecido com uma campanha militar. Confesso que estou lutando com metáforas militares. Há uma estratégia, um conceito geral, e há táticas ao longo do caminho. Quando preso, não cave, siga em frente. Não fique obcecado tentando reduzir um ponto forte por pura força ou sitiando. Isole-o, e com o tempo ele cairá sozinho. Nada de batalhas campais com as vozes interiores de sabotadores, críticos, adversários. O passo para a mente da guerra é uma mudança de ritmo, abrupto, perturbador. O mundo civil e suas civilidades devem ficar para trás. É como se tivéssemos ordens para agir rapidamente. O próprio estilo de escrita se adapta, submetendo-se ao que os escritores renascentistas chamavam de retórica da velocidade, cujo patrono era Marte, o deus da guerra. Os psicólogos não estão em casa nesse estilo. Somos generais de poltrona, gostamos de assistir. Ouvimos ecos e preferimos nos mover de lado. Nossa paixão é pelo passado, como as coisas ficaram assim. Preferimos também os feridos aos vencedores. Um livro de psicologia, cujo tema em análise é a guerra, terá que desenvolver diferentes táticas para conquistar seus leitores, que provavelmente se defenderão contra seu tom ofensivo e seus ataques ao pensamento entrincheirado. Os leitores podem se juntar a uma resistência clandestina, procurando pontos fracos e posições expostas, para que o livro, ou melhor, parece que o livro foi escrito menos para bajular o leitor do que para derrubá-lo. Mas a guerra não é uma condição normal. Então, para que esperar um estudo normal? As anormalidades da guerra não deveriam soar na voz falando sobre isso? Pare! A guerra é anormal? Eu acho normal, pois está conosco todos os dias e parece nunca ir embora. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e os grandes conflitos que se seguiram, a guerra continuou. Desde 1975, o globo está envolvido em guerras no Haiti, Granada, Malvinas, Peru, Panamá, Colômbia, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, no Líbano, Palestina, Israel, Irã, Iraque, Kuwait,
em Uganda, Ruanda, Moçambique, Angola, Serra Leoa, Libéria, Congo, Eritreia, Chade, Mauritânia, Somália, Argélia, novamente, Sudão, no Afeganistão, Mianmar, Índia, Paquistão, Caxemira, Sri Lanka, Filipinas, Camboja, Timor-Leste, Sumatra, Irã, na Bósnia, Croácia, Kosovo, Irlanda, Chechênia, Geórgia, Romênia, País Basco, Espanha. Você pode conhecer outras ainda só os participantes conhecem. Durante os 5.600 anos de história escrita, 14.600 guerras foram registradas. 2 ou 3 guerras a cada ano da história humana. Fim da primeira excursão. Excursão 2. Normal. A guerra está se tornando mais normalizada a cada dia. Guerra comercial, guerra de gênero, guerra de rede, guerra de informação. Mas a guerra contra o câncer, a guerra contra o crime, as drogas, a pobreza e os outros males da sociedade nada tem a ver com as realidades da guerra. Essas guerras civis, guerra dentro da sociedade civil, mobilizam recursos em nome de uma vitória heróica sobre um inimigo insidioso. Essas guerras são nobres, mocinhos contra malvados, e ninguém se machuca. Essa maneira de normalizar a guerra branqueou a palavra e nos lavou o cérebro, de modo que esquecemos suas terríveis imagens. Então, sempre que a possibilidade de uma guerra real se aproxima, com sua realidade de combate violento e mortal, a ideia de guerra foi normalizada em nada mais do que colocar policiais nas ruas, mais ratos no laboratório e descontos de impostos para a renovação urbana. Baseio a afirmação "a guerra é normal" em 2 fatores que já vimos: sua constância ao longo da história e sua onipresença no globo. Esses 2 fatores exigem outro mais básico: a aceitabilidade. As guerras não poderiam acontecer a menos que houvesse aqueles dispostos a ajudá-las a acontecer. Recrutas, escravos, soldados, mercenários, sempre há massas prontas para responder ao chamado às armas, juntar-se, entrar na luta. Há sempre líderes correndo para mergulhar. Cada nação tem seus falcões. Além disso, os resistentes, dissidentes, pacifistas, opositores e desertores raramente são capazes de interromper a guerra. O ditado "algum dia eles vão dar uma guerra e ninguém virá" continua sendo um desejo afetuoso. A guerra tira todo o resto da primeira página. Mas se a guerra é normal, é porque se aloja na natureza humana ou porque é inerente às sociedades? A guerra é basicamente uma expressão de agressão humana e autopreservação ou uma extensão do comportamento de matilha? Enraizado ou adquirido? O instinto agressivo de um indivíduo ou as reivindicações engrandecedoras de um grupo social? As várias afirmações contestadoras sobre as origens da guerra
podem ser reduzidas a 3 posições básicas: as teorias da psicanálise, que remetem à natureza humana à perda precoce de objetos amorosos e ao trauma do nascimento; as teorias da biologia animal, com mecanismos inatos de luta ou fuga e teorias de genes deterministas empurrando para conseguir o que querem; e, por fim, a guerra como um produto da estrutura interna dos grupos, seus sistemas de crenças, suas reivindicações territoriais, seus requisitos de fertilidade exogâmicos e a psique coletiva da multidão como tal. Em todos os casos, seja por impulso humano ou necessidade social, a guerra requer um inimigo imaginário. Guerra, escreve Thomas Hobbes, é aquela condição onde todo homem é inimigo de todo homem. E Clausewitz insiste que o inimigo deve sempre ser lembrado. Você pode imaginar uma guerra sem primeiro imaginar um inimigo? A inimizade mobiliza a energia. A figura do inimigo nutre as paixões de medo, ódio, raiva, vingança, destruição e luxúria, fornecendo a força supercarregada que torna o campo de batalha possível. A guerra certamente depende das repressões e agressões do indivíduo. Prazer na demolição, apetite pelo extraordinário e espetacular, mania de autonomia. A guerra aproveita esses impulsos individuais e obtém sua conformidade, sem a qual não poderia haver guerras. Mas a guerra não é uma psicologia individual em grande escala. Os indivíduos certamente lutam impiedosamente e matam. Famílias brigam e se vingam, mas isso não é guerra. Soldados não são assassinos. Somente uma polis, cidade, estado, sociedade, é que pode guerrear. A única fonte de guerra é a política, disse Clausewitz. A política é o útero no qual a guerra se desenvolve. Para que a guerra emerja desse ventre, para o indivíduo reunir agressões e apetites, deve haver um inimigo. O inimigo é a parteira da guerra. O inimigo fornece a imagem consteladora no indivíduo e é necessário ao Estado para reunir os indivíduos em um corpo guerreiro coeso. Violência e o Sagrado, de René Girard, elabora esse único ponto extensivamente. A base emocional de uma sociedade unificada deriva da unanimidade violenta, a destruição coletiva de uma vítima sacrificial, bode expiatório ou inimigo, sobre o qual todos juntos, sem exceção ou dissidência, viram-se contra e eliminam. Assim, os conflitos inerentes dentro de uma comunidade que podem levar à violência interna tornam-se exteriorizados e ritualizados em um inimigo.
Uma vez que um inimigo foi encontrado ou inventado, nomeado e escoriado, a violência unânime, sem dissidência, ou seja, o patriotismo e os ataques da guerra preventiva, tornam-se consequentes, oportunos. Lembre-se agora, pode não haver realmente um inimigo. O tempo todo estamos falando da ideia de um inimigo fantasma. Não é o inimigo que é essencial para a guerra e que nos impõe guerras, mas a imaginação. A imaginação é a força motriz, especialmente quando a imaginação foi pré-condicionada pela mídia, educação e religião, e alimentada com um impulso agressivo e piedades patéticas pela necessidade de inimigos do Estado. O fantasma imaginado incha e nubla o horizonte. Não podemos ver além da inimizade. A ideia arquetípica ganha um rosto. Uma vez imaginado o inimigo, já se está em estado de guerra. Uma vez que o inimigo foi nomeado, a guerra já foi declarada e a própria declaração torna-se inconsequente, apenas legalista. A invasão do Iraque começou antes da invasão do Iraque. Já havia começado quando aquela nação foi nomeada como o eixo do mal. A inimizade forma suas imagens em muitas formas. As mulheres sem nome a serem estupradas, a fortaleza a ser arrasada, as casas ricas a serem pilhadas e saqueadas, o predador monstruoso, o ogro, ou o império do mal a ser eliminado. Um elemento de fantasia cria a racionalidade da guerra. Como o coração, a guerra tem razões que a razão não compreende. Ao rastrear o corpo de um jovem Vietcong recém-morto em um tiroteio, Philip Caputo escreve, abre aspas, não havia nada com ele, nenhuma fotografia, nenhuma carta ou identificação. Estava tudo bem comigo. Eu queria que esse garoto permanecesse anônimo. Eu queria pensar nele não como um ser humano morto, com nome, idade e família, mas sim como um inimigo morto. Fecha aspas. Aqui eu faço referência ao episódio Man Against Fire, da série Black Mirror, aonde os soldados, usando óculos de realidade virtual, não enxergam os humanos aos quais são designados a matar, mas ao invés de pessoas, enxergam esses seres. Um inimigo morto, no entanto, deixa uma lacuna existencial. Ninguém lá para lutar. Porque o inimigo é tão essencial para a guerra. Se uma parte cede à derrota, o vencedor também perde sua razão de ser.
ele não tem mais nada a fazer, nenhuma justificativa para a sua existência. Portanto, ritos de triunfo para aliviar o desespero dos vencedores, cuja exaltação não dura. Celebrações, desfiles, danças, entrega de fitas e medalhas, ou uma fúria contra civis e colaboradores para manter um inimigo presente. Em uma cena final do filme Patton, um general nazista, ao destruir os próprios registros, uma vez a Alemanha já tendo abandonado a guerra e Hitler cometido suicídio, ele olha para a foto do Patton e diz: também ele será destruído. A ausência da guerra o matará. Quando a guerra contra a Alemanha nazista chegou ao fim, o general Patton ficou sombrio, mas logo encontrou um novo inimigo na Rússia comunista. Os objetivos da guerra nada mais são do que a sua própria continuação, para a qual é necessário um inimigo. Como a guerra, a fantasia do inimigo não tem limite. Mas até onde vai o limite do ser humano em suportar os horrores da guerra? Como podem as células vivas de qualquer pessoa no extremo da exaustão, entre amigos moribundos e mortos mutilados, acomodar-se a essa normalidade? Como pode alguém 3 vezes ferido subir em seu cavalo e continuar o ataque direto para a boca do canhão? A capacidade da psique humana de normalizar as condições mais adversas, adaptar-se a elas, achá-las usuais, manteve a espécie globalmente espalhada, diversa e viva por milênios. A normalização pode permitir a sobrevivência, e a normalização também pode ser uma das falhas humanas mais idiotas. Como isso difere da negação, da inconsciência intencional, da ignorância, do entorpecimento psíquico? Aceitar tudo também não leva a perdoar tudo? O lado sombrio da tolerância é a perda do sentido do intolerável. Normalizar pode significar tomar o lado não da sobrevivência, mas da morte. A psique não pode ser a mesma de antes, porque se tornou parceira da alma do moribundo, companheira dos mortos, meio apaixonada pela morte fácil. Normal significa tornar-se um com a norma, morto entre os mortos. Se essas páginas estão cheias de morte, diz a escritora Susan Griffin, pense no campo de batalha. Cadáveres em diferentes estágios de decomposição, morrendo lentamente. Momentos de morte existem ao seu redor em todos os lugares. Quem é você? Você está entre os vivos, mas pode ter certeza? Esse é o fim da segunda excursão. E, finalmente, a terceira excursão, chamada Paz.
O pior da guerra é que ela termina em paz. Ou seja, ela se ausenta da lembrança. Uma síndrome que Chris Hedges chama de amnésia coletiva ou geral. Além da compreensão, além da imaginação. A paz já é visível, escreve Marguerite Duras. É como uma grande escuridão caindo. É o começo do esquecimento. A paz é o começo do esquecimento. Não marcharei pela paz, nem orarei por ela, porque falsifica tudo o que toca. É um encobrimento, uma maldição. Quando a paz segue a guerra, as aldeias e cidades erguem memoriais com homenagens à honra dos caídos, esculturas de vitória, anjos de compaixão e nomes locais esculpidos em granito. Passamos por essas estruturas estranhas como obstáculos ao trânsito. Mesmo a presença imediata das consequências da guerra, os escombros de Londres, os escombros de Frankfurt, a desolação através da Rússia, da Ucrânia, tornam-se banais para seus cidadãos na anestesia da paz. Os próprios sobreviventes entram em um estado de quietude imperturbável. Eles não querem falar sobre isso. Vejamos a definição de paz pelo dicionário de Oxford. Ausência de guerra, liberdade ou cessação de guerra ou hostilidades. Um estado de uma nação ou comunidade em que não está em guerra com outra. Liberdade de distúrbio ou perturbação, especialmente como condição de um indivíduo. Sossego, tranquilidade. A definição do dicionário, um exemplo de negação, falha na palavra paz. Escrita por estudiosos com tranquilidade, a definição fixa e perpetua a negação. Se a paz é meramente uma ausência de, uma liberdade de, é tanto um vazio quanto uma repressão. Um psicólogo deve perguntar como o vazio é preenchido, já que a natureza abomina o vácuo. E como o reprimido retorna, já que deve retornar. O vazio deixado pela repressão da guerra, da definição de paz, a incha de idealizações. Ou seja, a própria palavra paz produz idealização. Outro mecanismo de defesa clássico. Fantasias de descanso, de calma, segurança, vida como normal, paz eterna, paz celestial, a paz do amor que transcende a compreensão. A paz da ingenuidade, da ignorância disfarçada de inocência. Para dissipar essas ilusões calmantes, escritores, juntamente com aqueles perseguidos por Marte, agitam a calma. Os livros de guerra dão voz à língua dos mortos, anestesiados por aquela grande síndrome da psique coletiva. Paz.
a síndrome específica sofrida pelos veteranos americanos, a saber, o transtorno de estresse pós-traumático, ocorre dentro de uma síndrome mais ampla, o entorpecimento endêmico da pátria americana e seu vício em segurança. O ambiente atual do veterano em tempo de paz pode ter um efeito traumático tão forte, embora sutil, e pode causar tanto estresse quanto traumas passados. O transtorno de estresse pós-traumático irrompe em tempos de paz, porque a paz, como definida, não permite lembranças perturbadoras da presença contínua da guerra. A guerra nunca acaba. É uma condição indelével na alma, dada como o cosmos. O comportamento dos veteranos, sua fúria doméstica, suicídios, silêncios e desesperos, anos depois que uma guerra acabou, refuta o dicionário e confirma a presença arquetípica da guerra. A paz, para os veteranos, não é uma ausência de guerra, mas seu fantasma vivo no quarto, na lanchonete, na estrada. O trauma não está pós, mas agudamente presente. E a síndrome não está no veterano, mas no dicionário, na ideia de paz do amnésico que conspira com uma vida inviável. Ao mesmo tempo, a guerra tomada como normal, segundo Thomas Hobbes, pode desencadear em um contínuo medo e perigo de morte violenta, onde todos são inimigos de todos. Mas podemos entender Thomas Hobbes também psicologicamente, onde o estado anárquico de guerra desperta o cidadão do entorpecimento psíquico promovido pela paz. Para Foucault, a política, a lei e ordem são a guerra continuada por outros meios. A política, a lei e a ordem são a guerra continuada por outros meios. A lei nos estados ocidentais deriva também do costume germânico, onde os julgamentos eram resolvidos pela força, produzindo vencedores e perdedores decisivos, de modo que a lei era uma maneira regulamentada de fazer a guerra. O direito germânico fornece um modelo para a hipótese de Foucault, que eleva a guerra ao fundamento da ordem social. A história que nos sustenta e nos determina tem a forma de guerra e não de uma linguagem. Relações de poder e não de significado. Argumentos jurídicos e debates políticos usam a linguagem para disfarçar o conflito bélico, evitando seu caráter violento, sangrento e letal, reduzindo à calma forma platônica de linguagem e diálogo. No princípio, não era a palavra, mas a guerra. Se concordamos
com Aristóteles de que o ser humano é, por natureza, um animal político, tanto a guerra como uma continuação da política por outros meios, quanto a política como uma continuação da guerra por outros meios. Então, temos que concordar que a guerra é ou consequência ou causa de nossa própria natureza. E eu finalizo novamente com o general Pato. Comparadas com a guerra, todas as outras formas de esforço humano parecem insignificantes. Obrigado, Vicente. Tudo bem? Bom, já deu para perceber que o tema será um tanto quanto incômodo, né? Perturbador. Não é um tema fácil, não é um tema aprazível, porém absolutamente necessário. Perdoe a intrusão aqui de um pequeno, mas fundamentalmente exigirá de nós uma capacidade de imaginar a guerra para além das nossas opiniões pessoais sobre a guerra. Acho que é essa que é a questão que o Vicente está trazendo e que a gente vai desdobrá-la ao longo do dia.